experimentar o de repente de Deus sem primeiro praticar e obedecer o imediatamente vindo da parte de Deus. Você não pode. Sabe por quê? Deus é um Deus que trabalha com o tempo. Deus é um Deus interessado em processos. Não importa o que Deus faça na tua vida. Ele deseja que nos pareçamos cada vez mais com Jesus, seu filho. O objetivo é tornar você mais parecido com Jesus. Sim, tem muita coisa que vai acontecer na tua vida. Vai doer. A vida vai pegar pesado com você em alguns momentos. Então, você vai sentir dores e nessas dores você vai ter que olhar para Cristo e entender que independentemente do que aconteça, não que Deus vá machucar você, mas você precisa entender que a dinâmica da vida vai envolver nãos, vai envolver dificuldades, vai envolver problemas, vai envolver limitações, vai envolver sofrimentos. Tudo isso faz parte desse processo chamado vida. Porém, é importante que você entenda que em todas as fases Deus estará com você. E nisso, buscando resultados melhores, conquistas, vitórias, alegrias, não importa o que você vai buscando. O objetivo é que em tudo você se pareça com Cristo. No dia mau e no dia bom, se parecendo com Cristo. No dia alegre, no dia triste, se parecendo com Cristo. No sorriso ou na lágrima, se parecendo com Cristo. Na fartura, na bonância ou na falta, na limitação, na escassez, se parecendo com Cristo. Ou então você não tem a mentalidade do reino. Quando nós olhamos para a palavra, nós vemos que muitas vezes Jesus ele vai chegando e ele vai falando com as pessoas, ele vai ensinando, ele vai instruindo, mas em tudo o objetivo é apontar para o céu, apontar para a eternidade. Então tudo que acontece é apontando para a eternidade. E você, na tua vida, buscando vitória, buscando conquista, buscando melhoria, não sei o que você tem buscado, não podes experimentar o de repente de Deus sem primeiro experimentar ou praticar o imediatamente vindo da parte de Deus. Eu te explico. Lá em Mateus no capítulo 4, versículo 18, a Bíblia diz: andando Jesus às margens do mar da Galileia, Jesus viu 12 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. E disse-lhes: vinde a mim, eu vos farei pescadores de homens. Veja o versículo 20. Imediatamente eles deixaram as redes e o seguiram. Quando Deus fala com você, imediatamente você deve obedecer. Quando Deus te levanta, imediatamente você deve obedecer. Quando Deus te chama, imediatamente você deve obedecer. Quando Deus te dá um comando, uma orientação, imediatamente você deve obedecer. Se você não obedece imediatamente, como é que você quer viver o de repente de Deus? Sabe por quê? Quando nós vamos lá em Atos, no capítulo 2, Atos, no capítulo 2, a partir do versículo 1, diz assim: ao chegar o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos no mesmo lugar. Todos quem? Os discípulos de Jesus. Inclusive, esses que imediatamente estamos vendo aqui em Mateus capítulo 4, versículo 18. Ok? Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Pedro e André estão aqui também agora reunidos em Atos capítulo 2, a partir do versículo 1. Então veja, ao chegar o dia de Pentecostes, estão todos reunidos ao mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam reunidos. Imediatamente obedeceram. De repente veio o Espírito de Deus e os encheu com toda sorte de bênção. Muda o seu destino, muda a sua história e muda todo o seu processo. Veja bem, se você não tem capacidade de obedecer o imediatamente vindo de Deus, você não pode cobrar de Deus o de repente dele. Se você não tem capacidade de imediatamente se posicionar no Senhor, ser santo e viver os princípios da palavra, não queira vitórias de repente, conquistas de repente, curas de repente, chaves de carros de repente, coisas de repente. Não faz isso. Obedeça imediatamente e com certeza absoluta, o de repente será a consequência do seu imediatamente. Tem muita gente querendo, de repente a vitória chegou, mas não se levanta para imediatamente obedecer a Deus. Se você imediatamente não obedecer, de repente o que vai chegar para você é mesmo desgraça. Se imediatamente você simplesmente andar fazendo a tua própria vontade, não espere que de repente a bênção do Pai te alcance. Mas se você permanecer na vontade do Pai, quando você perceber, de repente a sua vitória chegou.